Saudações, queridos amigos e amigas que curtem esse canal, que se inscreveram nesse canal. Eu quero aqui, nesse momento, fazer algumas anotações, algumas referências ao termo cultura, porque o nosso canal chama-se Linguagens da Amazônia e, logicamente, que o nosso propósito é discutir cultura numa outra perspectiva. E eu abro essa minha conversa com a citação do filósofo alemão Walter Benjamin, que escreveu algo assim interessantíssimo, que serve, que nos inspira, enquanto eu sou historiador, que estuda a Amazônia, estuda a região do Acre. E ele me inspirou bastante quando ele afirmou: a história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo, e sim, não é um tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de agoras. Ora, veja bem, Walter Benjamin. Os estudos sobre a Amazônia, sobre o Acre, sobre essa região, todas essas regiões, primeiro, um dos problemas que esses estudos trouxeram para nós, para o debate, foi considerar a Amazônia como um todo homogêneo, Isso perdurou durante muito tempo. Os meus estudos a partir da década de 90, no meu doutorado, eu me deparei com leituras que me possibilitaram perceber que esses grandes estudos sobre o Acre, sobre a Amazônia como um todo, eles não deram conta dos modos de vida estabelecidos na região. Foram estudos estruturais, economicistas, generalizantes, que tiveram a sua importância, claro, porque eles trataram de questões econômicas que foram estudos relevantes. Mas aconteceu um vazio muito grande, porque a gente acabou não percebendo as formações dos povos, das línguas, das organizações, das entranhas dessas populações aqui da Amazônia e de suas trajetórias. Esses estudos foram durante muito tempo vinculados ao que nós chamamos de profissionais e pesquisadores ligados a uma teoria marxista, estruturalista, que reduzia tudo ao modo de produção. Primeiro se explicava a economia, primeiro esses pesquisadores tentavam fazer com que nós entendêssemos o modo de produção na região. A partir disso eles consideravam entender tudo, compreender tudo a partir da economia. Ora, isso trouxe prejuízos enormes para a historiografia local da região. Primeiro, que a Amazônia não é homogênea. A Amazônia é uma complexidade de valores, de culturas, de povos, de línguas diferentes, de formas, de expressões, A gente conhece essas populações principalmente por suas linguagens. Bom, esses pesquisadores que foram importantíssimos com esses estudos, a gente tem que compreender isso, a importância que eles tiveram de tratar da Amazônia. Eles silenciaram multidões, silenciaram trajetórias, O que estava evidente era a abstração teórica. O melhor pesquisador era quem tinha a melhor teoria. Diante de algumas leituras de historiadores e pesquisadores vinculados a uma tradição marxista, principalmente na Inglaterra, surgem historiadores importantíssimos como Thompson, E.P. Thompson, Hobsbawm, Rafael Samuel e outros, passaram a perceber e fazer críticas a essas visões marxistas que não davam conta das experiências humanas
nos seus escritos. Faltava experiência nesses trabalhos, a experiência humana que esses povos constituíram ao longo do tempo. Portanto, aí surge uma preocupação desses pesquisadores, que é o seguinte: foram resolvidas questões teóricas abstratas de modo de produção, de classes sociais, mas ele deixava de fora dois termos importantes, que para o Thompson é experiência humana e cultura, né? E esses estudos, grandes estudos, não percebiam que na margem do mapa da Amazônia viviam essas trajetórias, essas histórias, né, das populações que formam essas culturas. Então, é nessa perspectiva que esse canal se preocupa hoje em trabalhar com o termo cultura. Cultura aqui, para esse canal, não deve ser vista como ligadas às artes ou à estética do fazer-se das pessoas nas suas ornamentações. Isso também é, mas cultura para nós é modo de vida. Quando eu falo cultura, estou falando de modo de vida, como que as pessoas constituem o modo de vida. Então, o pesquisador que vir para a Amazônia, ele não pode vir com esse olhar competente, de que já compreende tudo, porque ele vai se deparar com o desconhecido, coisas que ele não consegue explicar somente pelo viés das abstrações teóricas. E eu digo mais, é a pesquisa que deve dar fôlego à teoria. Não estou descartando as questões teóricas, porque eu estou defendendo uma questão teórica também, de se trabalhar com cultura. Portanto, é importante que todo e qualquer estudo sobre as Amazônias venham com esse debate novo também, com esse outro olhar, né? De ver de perto como que as pessoas se organizam, como que a história real das populações ela é constituída, como que os povos conseguem estabelecer suas trajetórias. Eu lembro que grandes estudos sobre a produção da borracha no Acre, na Amazônia como um todo, eles estudavam apenas o sistema de aviamento, e foram importantes trabalhos, né? Mas existia um vazio. Ora, quem produzia borracha eram pessoas, homens, mulheres e crianças que se estabeleceram aqui na Amazônia para produzir borracha, que constituíram modos de vida. Essas pessoas foram colocadas aqui para produzir e morrer e pronto. Essa era a força do sistema, né? Mas essas pessoas foram capazes de se organizar, de constituir forma de solidariedade para suportar viver na floresta. Foram pessoas que organizaram os adjuntos, que organizaram as festas, que organizaram os passeios no meio da floresta, que constituíram relações de amizades, que se estabeleceram aqui na região. Hoje está aí o Acre, com toda a sua complexidade, graças às formas de resistência dessas pessoas. Então, estudar a Amazônia é preciso ter um olhar diferente, né? Um olhar que possa se preocupar em tentar ver coisas invisíveis nessas trajetórias. Nesse sentido, é que esse canal tem essa preocupação de estabelecer diálogos com os povos da Amazônia. Não sei nem se nós vamos conseguir fazer isso, né? Isso é uma preocupação, porque isso demanda tempo, né? Por isso que a gente vai fazer desse canal um canal aberto com essa preocupação metodológica, tá? Eu lembro de autores que trabalharam sobre as lutas pela posse da terra no Acre, né? Trabalhos interessantíssimos, um dos primeiros trabalhos que se preocuparam em travar
resistência dos seringueiros no Acre quando da penetração da pecuária na região, né? Quando da desarticulação dos seringais, em que os fazendeiros expulsavam os seringueiros, matavam os sindicalistas e tal. Mas esse trabalho ele não passou dos limites da estatística dos números de conflitos, né? Ele não entrou, assim, sendo redundante, nas entranhas dos movimentos de resistências contra a penetração do capital nessas regiões do Acre, nas lutas pela posse da terra, como que os seringueiros se organizaram, como que eles organizaram os empates. Desde a década de 70, os empates são tentativas não, são formas com quais os seringueiros, as quais foram constituídas pelos seringueiros para não permitir que o fazendeiro derrubasse sua floresta. São os empates. Homens e mulheres se reuniam, né, ficavam à frente dos tratores e não permitiam que os peões de fazenda continuassem derrubando. Isso é uma tradição. Esse empate, esse termo chamado empate, ele é recheado pela cultura desses trabalhadores, pelo modo de vida deles, que essencialmente eles constituíram uma linguagem chamada solidariedade, a linguagem da solidariedade. Eles não usavam armas de fogo e tal, usavam o corpo, as mulheres ficavam à frente dos seus maridos para protegê-los e as crianças também, porque os peões pensariam 10 vezes antes de atirar uma mulher. Então esses empates foram peças importantes de forma de resistir desses trabalhadores. Isso é cultura, isso é modo de vida. É nessa perspectiva que esse canal se coloca como uma preocupação teórica, metodológica, de trazer para a pesquisa a experiência humana, fazer com que o pesquisador possa dialogar com essas evidências. Não tem mais como você continuar falando de Amazônia sem falar das experiências, sem dialogar com as culturas. Portanto, esse canal tem essa preocupação. Um grande abraço.